Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que anda sofrendo, inclusive com as questões climáticas aqui no Brasil. Hoje é um dia para você se inspirar e ficar preocupado também, porque vamos discutir O Decênio Decisivo, um novo livro aqui do nosso grande camarada Luiz Marx, professor da Unicamp, que um dia já foi da História da Arte, agora é um dos grandes pensadores aí, formuladores da questão ambiental no Brasil. Depois de ter escrito Capitalismo e Colapso Ambiental, ele vem nos deixar mais preocupados ainda com o decênio decisivo. Eu, Guilherme Prado, antes de começar esse papo aqui, que a gente está muito feliz de fazer, peço o seu like, a sua compartilhada, para a gente poder atingir mais corações e poder mudar esse planeta a tempo. Eu sempre reitero para você nos ajudar a chegar em mais pessoas. Mas eu já vou chamar o nosso convidado aqui hoje. Luiz, um prazer ter você aqui, né? Tá demandado pra caramba. Obrigado, Guilherme. Um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Luiz, vou dar o pequeno jabá aqui, um agradecimento antes da gente começar, que é o Procomum aqui. Vocês estão vendo que a gente está num lugar diferente, né? O Instituto Procomum aqui de Santos, que é onde a gente está sediado, nos ajudou com esse espaço para a gente poder estar aproveitando o debate aqui com o Luiz, que veio lançar seu livro aqui em Santos. Então, Luiz, já vou ser bem direto. Primeiro você trouxe para a gente Capitalismo e Colapso Ambiental, que a gente ficou bem preocupado. Agora você fala em decênio decisivo. Por que decênio decisivo? Então, Guilherme, porque na verdade eu acho que você tem várias formas de entender a questão de por que esse decênio é decisivo. Decisivo em relação ao quê, né? Basicamente, eu acho que há um elemento que é a porta de entrada para entender essa questão, que é a questão da aceleração. A aceleração é um processo muito traiçoeiro, porque ela é anti-intuitivo. É um processo anti-intuitivo porque você tende a projetar o futuro a partir da experiência do passado, a partir daquilo que você já conhece. E você tem, portanto, uma ideia de que, bom, se aconteceu nesse ritmo no passado, continuará acontecendo no futuro. A aceleração é exatamente o contrário disso. A aceleração é um processo que faz com que o futuro não seja apreensível, não seja compreensível pelo passado. E é exatamente isso que está acontecendo conosco. Vamos dizer assim, para não dar muitos dados, mas dá um ou dois, né? De 1970 a 2015, o aquecimento médio global, em relação àquilo que se chama convencionalmente período pré-industrial, vamos dizer, século XIX, 1850, 1900, uns falam em 1880, 1920, mas não tem importância, não muda nada. O ritmo desse aquecimento entre 1970 e 2015 era de 0,18 graus Celsius por década. A cada década você aquecia 0,18 graus Celsius. Razão pela qual, em 1970, nós estávamos já em 0,2 graus Celsius, e até hoje chegamos a 1,1, 1,2 graus Celsius. De 2016 a 2040, ou seja, um pouco de observação e um pouco de projeção, o aquecimento médio global está ocorrendo a taxa de 0,36 graus Celsius por década, ou seja, o dobro. O dobro. O dobro, de 18 para 36. A gente não está preparado nem mentalmente para entender esse processo. E se nós não agirmos de uma maneira muito mais drástica do que a gente tem agido até agora, no sentido de combater essa dinâmica do aquecimento, o próprio processo de aquecimento vai gerando alças de retroalimentação, no sentido que o próprio sistema... Que é o tal do efeito feedback? O efeito, exatamente, o feedback positivo, que eles chamam, né, que a palavra positivo parece que... Traduzindo, né? O feedback positivo, né, parece que é uma coisa positiva, não é? Significa... o feedback negativo que seria positivo, seria, vamos dizer assim, mais tranquilizante. Né? Porque, exatamente, né? Então, o feedback negativo significa, vamos dizer assim, que você tem... né, o sistema Terra pensando como um organismo, como se fosse um organismo, tá certo? Então, digamos que você tem uma gripe, né? Então você desencadeia uma série de processos no seu organismo que combatem o vírus e que acabam fazendo com que você volte a uma posição inicial, vamos dizer, de uma temperatura de 36 graus. Equilibrada, sim. Esse processo é um processo de feedback negativo.
no sentido que ele está trabalhando para devolver o sistema à sua eficiência anterior. O feedback positivo é aquele que é o contrário, que age no sentido de acelerar, de reforçar o processo em desequilíbrio. Então, um exemplo muito simples, assim, vamos pensar em termos do Ártico, né? O Ártico está coberto de gelo, não é isso? O gelo, no oceano, o gelo é muito branco e, portanto, ele reflete a luz do sol. E, portanto, o albedo dele, que é a fração da energia solar que é rebatida para fora do sistema da Terra, é muito alto. Se o gelo estiver branquinho, etc, depende também da qualidade do gelo, mas se ele estiver pensando assim, um gelo bem branquinho, um gelo novo, etc, ele rebate até... dos filmes natalinos. Isso, exatamente. Aí você tem 80%, né, da energia que bate no Sol, ela volta e, portanto, não aquece o planeta. Se você substitui aquele gelo pelo mar, e é exatamente aquilo que está acontecendo, ou seja, o gelo ele está retraindo cada vez mais e aumentando retraindo cada vez mais no verão, aumentando cada vez menos no inverno, você tem uma superfície do mar que agora está exposta à energia solar, à radiação solar, tá certo? E como o oceano é escuro, ele absorve essa energia e, portanto, ele absorve, ele aquece o planeta. Esse é um exemplo... E daí a tragédia nos oceanos. E aí a tragédia dos oceanos, e aí você tem um dos mecanismos possíveis, mais fáceis de entender, digamos assim, daquilo que seria uma alça de retroalimentação. Quanto menos gelo, mais oceano. Quanto mais oceano, a Terra aquece, portanto, menos gelo. É uma chamada bola de neve, só que é bola de não neve. De não neve. Então, estamos cheios de trocadilhos nessa crise. Né? Então é isso, quer dizer, é um círculo vicioso, né? Então, e nós estamos claramente num processo em que esses círculos viciosos estão cada vez mais potentes, cada vez mais ativos. Por enquanto, ainda dá para que, de alguma maneira, você tenha um nível grande, efetivo, se você toma as medidas adequadas, para você, não diria deter o processo, mas desacelerar o processo e torná-lo, portanto, menos agudo. Seria nos dar tempo de adaptação para que não seja tão Exatamente, porque quando a gente fala em adaptação, a palavra-chave é tempo. Certo. Né? Se você precisar, se você tem muito tempo para fazer alguma coisa que você não é capaz agora, mas se eu te dou 10 anos, você aprende russo, aprende chinês. Agora, se eu falar para você, não, você tem que aprender chinês daqui a 3 meses? 3 meses, você não consegue, você não se adapta, tá certo, para isso. E essa é a mesma coisa que nós estamos acontecendo. Então, por isso que o tempo é muito importante, porque nós já estamos num processo em que qualquer que seja a medida que nós venhamos a tomar, nós temos já um aquecimento embutido, que vai acontecer de qualquer maneira. Que já está dado, né? Que já está dado, né? Que já está dado. Por isso que a gente tem que agir para fazer com que esse aquecimento seja o menor possível, mas ele já é grande o suficiente, tanto o presente quanto o futuro inevitável, para perturbar muito fortemente o funcionamento das sociedades. Né? Então, o título do livro, ele vem com essa tentativa de chamar a atenção de que, de alguma forma, a gente tem cerca de 10 anos para agir com mais contundência para evitar um futuro ainda pior, porque a gente já tem um presente ruim, né? E a gente tem um futuro pior. Eu acho que isso é alguma coisa que não caiu a ficha. Porque pessoas, não precisa ser da minha geração, que eu já sou bem velhinho, mas pessoas mesmo mais jovens nasceram e se educaram com a ideia de que o mundo vai melhorar. Isso é um denominador comum, é alguma coisa que está presente em todas as mentes e corações. Pode estar piorando agora, mas se você esticar a linha, a curva, o futuro vai ser melhor. E é isso que... Meu filho vai ser mais feliz que eu fui. Basicamente isso, tá certo? Haverá progresso. E nós hoje temos que enfrentar uma realidade que é a primeira, talvez, na história, sei lá, na história, desde que nós temos bons documentos, bons registros, em que nós sabemos que o futuro vai ser pior. É muito difícil você admitir esse fato, mas a questão fundamental é quão pior ele vai ser. Depende da gente. Você pode ser um pior em relação ao qual você tem ainda as condições totais de adaptação, e aí você passa o gargalo e você diminui as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa na atmosfera e tal, e você devolve ao sistema climático o seu equilíbrio, não a curto prazo, mas pelo menos a médio prazo, então é um gargalo. Ou você, ao contrário, não faz nada, que é o que é a trajetória atual, a gente está fazendo muito pouco,
Ou dobrando a aposta, né, no que estamos fazendo. Dobrando a aposta, tá certo? E aí, o que está errado. acontecendo? Exatamente. Aí você está cada vez mais no vermelho, se falar em termos de saldo bancário, entendeu? Sim. Até que você não consegue mais pagar aquela conta, tá certo? Você traz, você aí que já cometeu o exercício de sanidade mental e comprou o livro para ficar consciente do que está acontecendo, você vai reparar que no sumário do livro tem uma série. Eu entendo o Luiz como um grande compilador desses problemas, assim, né? O que deve ser um trabalho homérico de juntar tantos dados para nos mostrar o emaranhado de crise que a gente está. E aí no sumário você vê ali um breve menu da catástrofe, né? Em vários sentidos, em vários segmentos. Luiz, qual seria, assim, o segmento dessa crise, esse emaranhado de crise que você destacaria, assim, que um ou alguns dos piores que a gente tem para se preocupar? Eu acho o seguinte, se depende um pouco da escala em que você está falando. Se você estiver falando numa escala global, a questão do consumo de combustível, da queima de combustíveis fósseis, evidentemente é a mais importante porque ela é responsável por 70%, mais ou menos, das emissões de gás de efeito de estufa, que é o vetor fundamental do aquecimento do planeta e, portanto, da desestabilização do sistema climático, do sistema Terra, etc. Então, globalmente falando, é isso. No Brasil, não é. No Brasil é o sistema alimentar. O sistema alimentar é, no Brasil, responsável por 70%, 72%, 74% das emissões de gás de efeito do Brasil, por várias razões. Antes de mais nada, por causa do desmatamento. Do avanço contra a floresta. O avanço contra a floresta, né? Isso é o fator mais importante. Mas a própria agropecuária convencional também é grandemente responsável por essas emissões. Por várias razões. Primeiro, que ela destrói o solo. Segundo, porque ela tem... diminui a biodiversidade. Diminui a biodiversidade. E você tem, hoje em dia, 224, isso é o último dado do IBGE, 224 milhões de cabeças de gado bovino no Brasil. Tem mais boi do que gente no Brasil. Significa, e esse gado está concentradíssimo no norte Centro-Oeste, do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso. Sim. E na Amazônia. E na Amazônia. E na Amazônia, tá certo? Então, portanto, o gado é responsável por alguma coisa da ordem de 80% do desmatamento da Amazônia, histórico, para abertura de pasto. Então, no Brasil, o sistema alimentar, eu devia até falar a palavra alimentar entre aspas, porque não é bem alimentação, não é isso aí, não é bem alimentar, basicamente commodities para exportação. É sobre lucro, né? É sobre lucro e qualidade péssima, né? Porque e você se posiciona no livro, né? Eu achei interessante que você sai do muro, não que você já tenha estado, mas é que muitas das pessoas gostam de falar que tem um agronegócio esclarecido e um agronegócio do mal. Mas, em geral, o modo como se produz dentro do agronegócio é insustentável, né? Totalmente, quer dizer, claro que em toda a comunidade, né, nem toda a comunidade é completamente homogênea. Então você tem o mal e o péssimo. Mas, claro, tá certo, mas o melhorzinho deles é muito ruim ainda. Por uma razão muito simples, elementar. Não existe monocultura sustentável. Não existe monocultura sustentável. Isso entendeu? É a quadratura do círculo. Isso não existe. Então o cara pode ser mais ou menos insustentável. Então, basicamente, o proprietário de terras, grandes propriedades de terra, que são uma das maiores, vamos dizer, anomalias, né, do Brasil, a quantidade de concentração de terra na mão de poucos, isso já seria suficiente para desqualificar esse negócio. Mas os velhos proprietários já desmataram. Então eles posam naqueles, não, mas nós não desmatamos. Sim, não desmataram porque não desmatam agora porque já desmataram. Então, não significa que eles sejam bonzinhos. Não, eles simplesmente já estão ocupando uma terra que era de floresta. Os novos estão desmatando, mas os velhos também estão comprando novas terras que estão sendo desmatadas. Então é um contínuo, esse conjunto de proprietários do agronegócio, que, sobretudo no centro-oeste, no norte do país, mas também aqui na Mata Atlântica. Eles são basicamente os grandes responsáveis pela desestabilização completa do sistema climático no Brasil, completa da questão também da perda de biodiversidade, inclusive a crise dos polinizadores, sim, o que significa um tiro no pé deles. Porque eles vão começar, eu costumo dizer isso, eu estou apostando, pode ser que eu venha me arruinar, mas eu estou apostando com todo mundo
que até 2030 nós vamos começar a ter grandes quebras de safra, mais recorrentes, mais importantes, como aquelas que já ocorreram na Argentina e que ocorreram também no Brasil em 2022, cada grande seca. Sim. Isso é só o começo. Porque esse ano, quem vê num aspecto micro fica feliz porque a safra melhorou, né, em alguns setores, né? Ela sempre vem melhorando, por quê? Porque você tem um sistema de intensificação de tecnologia e de descoberta, apropriação de novos solos. Então você vai... Eles chamam de produtividade, né? Eles chamam isso de produtividade, tá certo? Só que é como você vai... Quando você vai subindo uma escada e essa escada é cada vez mais insustentável, você não vai cair devagarzinho. Você vai começar a cair abruptamente, porque você já está forçando a barra das possibilidades de sustentação daquela cultura, daquela atividade econômica, cada vez mais. Então, dá mais fertilizante, taca mais agrotóxico, destrói mais floresta, até um ponto em que você não tem mais condições de forçar a barra, e aí você começa a cair. E esse limite de queda, esse momento em que nós vamos cair, é agora, é nesse decênio. Uhum. E o agronegócio vai começar a tomar prejuízos um atrás do outro. Culpa de quem? Deles mesmos. Porque a ciência já disse isso a eles há decênios, já está dizendo isso a eles, tá certo? Mas só pensam na grana de hoje. E aí não tem salvador da pátria, né? Porque dialogando com o momento, o ano que a gente está, estão falando ali, ó, quem puxou o crescimento econômico, que é outra coisa problemática, é o agronegócio. Mas a partir do momento que essa atividade econômica não dá o mesmo retorno, eu imagino que não tem ninguém querendo alimentar ninguém, né? Vai todo mundo colocar seu dinheiro em outro setor e aí a gente não sabe o nível do impacto, né? Não, o agronegócio é o grande, eu chamo o agronegócio de inimigo público número 1 da sociedade brasileira. Ele é o inimigo público número 1 da sociedade brasileira, porque ele é o responsável, em primeiro lugar, por uma concentração de terras brutal, o que leva a 1000 desequilíbrios sociológicos, econômicos, etc, etc. Ele é responsável por quantidades completamente descomunais de uso de agrotóxicos. Olha, em 1990, isso é um dado global. Em 1990, o Brasil usava 0,88 quilos, nem 1 quilo, portanto 880 gramas, de agrotóxico por hectare. Hoje, em 2021, dado de 2021, estamos usando quase 6. É um sobreuso É um sobreuso de agrotóxicos. Por quê? Porque é um círculo vicioso. Quanto mais você usa agrotóxico, mais você tem, na hora você mata a quantidade enorme de ervas, que eles se chamam, entre aspas, daninhas, né? Ou então insetos ou roedores. Só que alguns sobram, e esses que sobram são resistentes. E, portanto, você tem que usar doses cada vez mais cavalares, ou coquetéis cada vez mais venenosos, para você conseguir resistir àqueles que resistiram ao teu agrotóxico anterior. É evidente, qualquer criança pode entender que não é assim que funciona. Tá certo? Aliás, então temos 8 mil anos de agricultura, tá certo? No planeta. 8, 10 mil anos, não importa, alguma coisa dessa ordem. As pessoas sabiam fazer isso. Elas não precisavam de colocar neonicotinoides, não precisavam colocar DDT, etc, etc. Então não é dizer que sem isso a agricultura não funciona. É o contrário da verdade. A verdade é, com isso a agricultura não funciona. Porque um tipo de agricultura que acaba com a possibilidade de produzir alimentos em médio prazo é um problema em si, né? Evidentemente, ela é suicida, tá certo? E ao ser suicida, ela também mata grande parte do futuro do Brasil. Sim. Certo? Então, o agronegócio, eu repito, é o inimigo número 1 da sociedade brasileira. E ele se vende como o herói número 1 da sociedade brasileira. Mas é exatamente o contrário disso. E às vezes até para alguns setores de esquerda ou progressistas, a gente acaba falando que, indiretamente, né, pelo crescimento do país ser puxado por isso, é um mal necessário. Quando nem imposto eles pagam. Quando o imposto se paga. Tá certo? A Lei Candir. Né? A Lei Candir fala que produtos de exportação não precisam pagar imposto. Isentos. Então, eles são completamente... nem isso eles criam, nem riqueza eles criam. Criam riqueza para eles. Né? Mas vamos pensar também, né? A pecuária do Brasil é o lugar onde mais se concentra trabalho escravo no Brasil. Trabalho análogo à escravidão, como se chama. Tá certo? Então, socialmente falando, é um setor extremamente retrógrado, autoritário, à margem da lei, controla o Congresso Nacional através da bancada do boi. Eu não sei como dizer qual é a virtude que podemos ver nesse setor, tá certo? Só vejo defeitos.
Certamente. Eu até vou querer voltar um pouquinho nesse debate de perspectiva política até, mas antes eu queria aprofundar ainda nessa nossa crise, né? Queria que você ligasse isso à questão da Amazônia, porque tem um setor, por exemplo, de esquerda que fala a Amazônia não é do mundo nada, a Amazônia é nossa. Eu, pessoalmente, acho que a Amazônia é nossa e do mundo, é algo comum, né? Uma riqueza comum. Como discutir esse tipo de a Amazônia coisa? é nossa enquanto não a destruímos, né? Sim. Ser de alguém não significa que você tem o direito de destruir aquilo, tá certo? Então é um direito supranacional, um direito que é o bem-estar da humanidade e das outras espécies. Mas eu acho que isso você tem toda a razão, quer dizer, esse tema é um tema que é extremamente caro a setores muito amplos, eu diria hegemônicos da esquerda, E até de não direita, apenas da né? esquerda, exatamente. Bolsonaro falava isso também. Exatamente, né? Então ela pega o espectro todo e para falar apenas do lado, não do fascismo, mas da esquerda, uma outra coisa completamente diferente, a gente pode entender que o nacionalismo ao longo do século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, foi muito importante para os países nos processos de descolonização. Sim. Da Índia, os países da África, na América do Sul já havia países politicamente descolonizados, mas economicamente ainda muito colonizados, e, portanto, toda a ideia de você ativar, né, mobilizar, convocar a palavra nacionalismo era muito progressista, era necessário. Até usando um termo ruim, né? Progressista, mas... Pois mas, então, quer dizer... Né, sim, de avanço, né? De avanço, tá certo? Bom, o que significa o quê? Significa que nós estamos lutando contra o imperialismo, nós estamos lutando contra a potência colonial, tá certo? Portugal, em relação ao Angola e Moçambique, se eu fosse um angolano ou um moçambicano nos anos 50, 60, é claro que eu seria nacionalista, porque você tem Ou um cubano em Havana. Um cubano em Havana, tá certo? Exatamente, tá certo? Que, aliás, começou como uma revolução nacionalista também, né? Só que a partir dos anos 70, 80, a partir do momento em que se começou a caracterizar que os grandes problemas da humanidade eram problemas globais, você começa a perceber que as estruturas nacionais, a ordem jurídica internacional baseada nos Estados-nação, não é eficiente para tratar dessas questões. Se você é uma nação e eu sou outra, e se nós estamos nessa engrenagem de nação, se eu ganhar, você perde. Se você ganhar, eu perco. É a questão de saber quem que vai se sair melhor dessa encrenca. Que eu até relaciono com a ideia do desenvolvimento, que o desenvolvimento de um é o subdesenvolvimento do outro. Exatamente, tá certo? Mas eu acho que aí no caso que você está falando, mesmo que fosse o subdesenvolvimento do outro, se você pegar dos anos 45 até os anos 80, mesmo aqueles que eram mais explorados, alguma parcela de benefício eles ainda conseguiam ter. Entendeu? Você pegar o mesmo caso do Brasil, outros países da América do Sul, eles avançaram, dentro do esquema convencional, elas avançaram em termos de desenvolvimento econômico. No caso do clima, no caso da cooperação necessária, porque o problema é global, não é só o clima, a questão da biodiversidade, a questão das correntes oceânicas, a questão da poluição atmosférica, a questão dos recursos hídricos, tudo isso significa o quê? Significa que você tem um problema que é global. O problema dos oceanos é global. As grandes questões são globais, então o ordenamento jurídico baseado nos Estados-nação não é mais competente, não é mais eficiente, não é mais capaz de lidar com essa questão. E que é a prova mais fácil disso? Pega as COPs. Quando você vai às COPs, ou seja, as conferências das partes, das três grandes convenções globais que foram feitas em 92 no Rio de Janeiro, né? O clima, a biodiversidade e a desertificação. As três grandes convenções tiradas daquela enorme, importantíssima reunião em 92 no Rio de Janeiro. Essas três convenções, é claro que elas não avançaram de jeito nenhum. E não avançaram por quê? Porque o cara vai para uma COP, seja de qualquer uma dessas três convenções, mas o do clima é mais evidente, é mais conhecido, ele vai assim, bom, se eu parar de explorar combustível fóssil, ele vai continuar, o outro país lá vai continuar, tá certo? Então ele vai se aproveitar do combustível fóssil e eu vou me sacrificar. Então, nesse sistema... Ou é todo mundo ou não é ninguém. Ou é todo mundo ou não é ninguém, tá certo? E para que isso seja possível, é necessário o quê? Você tem que reformar a ONU, mas reformar profundamente a ONU. E vamos dizer, o que significa reformar a ONU? Da maneira mais elementar possível. É transferir para a Assembleia Geral da ONU o poder decisório. Porque você tem 5 países no mundo que compõem o Conselho de Segurança Permanente da ONU e que tem poder de veto. Então, a Assembleia Geral da ONU, quantas vezes já condenou Israel?
Quantas vezes eu já perdi a conta? Sim. Tá certo? E Os Estados Unidos põem acontece. poder de veto. E a mesma coisa a Rússia e a mesma coisa a China em relação a outras questões. Então é evidente que o Conselho de Segurança da ONU não pode ter poder de veto. Isso não... Qualquer pessoa pode entender isso, tá certo? Se você tem uma assembleia e tem 5 fulanos que têm poder de veto, não é uma assembleia. E de alguma forma a maioria do planeta aceita isso. Né? Aceita isso, tá certo? E aí tem uma questão muito importante, né? Porque essas 5 potências, elas, assim chamadas potências, que estão cada vez mais em crise, elas têm um poder militar superior aos outros países. E, portanto, o princípio básico do iluminismo, que é a ideia de que o direito deve prevalecer sobre a força, foi para o lixo. Foi pro lixo. Certo? Foi para o lixo. Porque se você for dizer para os Estados Unidos ou para a Rússia, não, vocês se comprometeram nas convenções quadros, nas convenções, nas COPs, vocês se comprometeram a fazer isso e não fizeram. Por exemplo, diminuir as emissões de gás de efeito estufa. Comprometeram a isso. Não se comprometeram a diminuir em 50%, 45% as emissões até 2030 em relação ao nível de 2010? Sim, está lá. Não é um governo que se comprometeu, é o Estado, porque foi ratificado pelo Congresso Nacional desses países. Deveria ser uma política de Estado. Bom, e é. Só que ele não cumpre. E se ele não cumprir, o que vai acontecer? Zero. Nada. Absolutamente nada. Porque não tem vinculação legal. Então, me dá aí o que eu preciso assinar. Eu assino. Eu não vou cumprir. Sabe? Luiz, eu tenho uma pergunta dentro desse debate inteiro, voltando um pouco para a perspectiva macro e de horizontes. Você já trouxe isso outras vezes, né? Principalmente no capitalismo e colapso ambiental. A gente tem uma dificuldade de entendimento do que está acontecendo, né? Aí, trazendo um autor que eu gosto muito, que é o Jason Moore, que fala sobre ecologia ao mundo, eu lembro muito de uma passagem dele que ele diz: muito mais difícil de destruir ou superar os sistemas econômicos que existem, é mais difícil superar o modo de pensar que molda esses sistemas econômicos, né? Existe um consenso tácito ainda na ideia de desenvolvimento com crescimento, ou crescimento econômico entre direitas e esquerdas, que ele vai ali se refletir, inclusive nessa questão de explorar petróleo da Amazônia? A gente ainda temos esse problema quase cognitivo aí? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. A gente estava falando sobre isso exatamente agora há pouco, né? Quer dizer, no fundo todo mundo acha que a gente vai progredir, que o futuro vai ser melhor que o presente. Mesmo que haja percalços, que haja marchas e contramarchas, mas basicamente parece que nós estávamos prometidos a um destino melhor. E isso é um pilar do pensamento central, certo? Você tem que derrubar isso, e quando você procura atacar esse pilar, você é chamado de catastrofista, de derrotista, tá certo? De um cara que não quer fazer nada. Então, volta para a oca, né? Volta para a oca, entendeu? E assim por diante, certo? E o grande erro dessa crítica é que nós vamos voltar para a oca. Essa é a grande questão. De uma forma regressiva. Regressiva, brutal e extremamente violenta. Porque não existe mais condições no planeta para manter esse modelo econômico atualmente existente. Você planta milhões de toneladas de soja no Mato Grosso e manda aquilo para o outro lado do mundo. Qualquer pessoa, não precisa ser um especialista, pode entender que não é assim que as coisas funcionam. Certo? Mas a engrenagem continua funcionando, tá certo? Então, assim, ao meu ver, existe uma limitação cognitiva muito importante. E eu acho que a gente podia dizer o seguinte um pouco, e isso também explica por que nós temos um descrédito em relação à ciência cada vez maior hoje. Da vacina, a questão climática, etc, etc. Porque ninguém quer ouvir uma notícia ruim. Quando a ciência estava nos prometendo, até os anos 50, 60, estava nos prometendo, esse progresso infinito. Star Trek, entendeu? Sim. Jornada nas Estrelas. De um lado era o comunismo fully automatizado. Exatamente, está certo? Ou o capitalismo. O capitalismo da técnica, né? Na minha geração, quando eu era garoto, eu via um programinha, um desenho animado chamado Os Jetsons, que era uma família do futuro americana, que era uma maravilha, todo mundo, né? Era uma coisa estranha. Então, a ciência estava nos prometendo isso. Então, enquanto ela estava nos prometendo isso, todo mundo aplaudia a ciência. Pô, a ciência está com tudo. A partir do momento que a ciência começa a dizer, não, peraí, está começando a ter uns problemas aqui, tem problema de poluição,
A Rachel Carson faz aquele livro Primavera Silenciosa, cruzando o DDT, 1962, né? Acho que é um primeiro passo muito importante. E depois nós começamos a perceber cada vez mais que o modo de progredir que nós tínhamos até então não traz mais progresso, mas traz, ao contrário, muito mais malefícios que benefícios. Os benefícios ficando cada vez mais para uma parcela menor da população, os malefícios para uma parcela cada vez maior, o que não era assim. E aí as pessoas falam, elas não querem ouvir má notícia, tá certo? Então, se a má notícia vem da ciência, vai ver que a ciência está errada. Vai ver que a ciência está errada. Tá, Inclusive, a gente teve, agora na pandemia, teve um manifesto de, acho que 500 cientistas para abolir a ideia de crescimento da perspectiva econômica, apoiando uma ideia que seria do decrescimento. Mas você acha que é possível mobilizar eu não acho que isso é um projeto regressivo, mas sim um projeto alternativo, de falar que é possível viver bem com o necessário e valorizando coisas mais simples. É possível mobilizar para uma ideia dessa? Eu acho bem difícil, mas a gente tem que apostar. Né? O que a gente está fazendo aqui agora é aposta nisso, tá certo? Tem que apostar. Agora é muito difícil, efetivamente. É muito difícil as pessoas mudarem o parâmetro fundamental. Isso que eu estava se referindo ao outro livro, né? Ao Capitalismo do Colapso Ambiental. Eu acho que uma ideia que é muito assim, central no livro é a ideia de que nós estamos acostumados à ideia de que quanto mais, melhor. Né? E era normal que a gente pensasse assim, 100 gerações atrás, na história da humanidade. Mais excedente, mais segurança. Mais excedente, mais segurança, tá certo? Então, quando você vira a chave dizendo, não, quanto mais excedente, menos segurança, demora. Demora para cair a ficha. Não é rápido. Não é rápido, tá certo? Já tem 50 anos gente falando isso. E, ao mesmo tempo, você tem toda uma campanha muito bem orquestrada, com muito dinheiro, para pôr o pé no acelerador. Né? Então, claro que nem a Folha de São Paulo, nem o Estadão, nem o Globo, nem os outros quaisquer jornais da imprensa corporativa vão dizer isso, porque eles fazem parte da engrenagem. Tá certo? Eles fazem parte, então eles são uma voz de reforço dessa ideia de que nós temos que... E você vê, eu conheço alguns economistas, leio bastante artigos de economia. Eu não conheço, senão um ou dois, em centenas, que não acham que o parâmetro essencial para se julgar o desempenho de uma sociedade é o PIB. É o PIB. Tá certo? Quer dizer, que é a coisa mais burra que existe, tá certo? Porque quando você tem um furacão nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou onde quer que seja, ou você vai ter que reconstruir. De Brumadinho. Ou de Brumadinho, tá certo? Você vai ter que reconstruir aquilo. E sabe o que acontece? Aumenta o PIB. Mas o aumento daquele PIB não significou, senão, a demonstração de que nós estamos regredindo. Certo? Então, esses economistas são muito binários e eles falam, não, mas veja bem, sem crescimento não pode haver distribuição de riqueza, o que é falso ao extremo. Tá certo? Quando você tem um país como o Brasil, que você tem 6 pessoas que têm mais riqueza do que os 50%, as pessoas que correspondem aos 50% mais pobres da sociedade brasileira, é evidente que não é questão de aumentar o bolo. Tá certo? É uma questão de você repensar como que você gere a riqueza da sociedade. E isso só é possível fazer através da política. As pessoas acham que é através da técnica, da eficiência, não é. Certo? A sociedade ela vai ter que decidir o que ela faz com os seus recursos estratégicos, educação, energia, alimentação, saúde. Ela tem que decidir. Não é um grupo de tecnocratas no governo ou de uma corporação que podem decidir isso. Né? Se a gente quer dar ainda o significado da palavra democracia. Sabe? Alguns dirão que para fazer tudo isso você precisa de excedente, né? E por isso essa ideia... A gente já tem. É isso que eu quero falar. Qual é o papel da desigualdade no decênio decisivo? Então, ou a igualdade? Eu proponho ao final do livro, né, 8 propostas. Né? A primeira proposta é diminuir a desigualdade. Porque se você não diminui a desigualdade... Você está dizendo que é o fator central? Central. Mas o que a esquerda não está entendendo, porque até aí a esquerda aplaude. O que a esquerda não está entendendo é que você não consegue diminuir a desigualdade se você não combater a mudança climática. Então são 2 problemas que estão completamente interligados
E é preciso, entendeu? Então, e você tem escolhas dramáticas. Mas combater a extrema riqueza é uma proposta historicamente de esquerda. E ela está ligada a isso. Mas eu acho que combater o que o Lula trouxe, que é absolutamente fundamental, e que já é uma ideia antiga, que o Lula teve o grande mérito de comprar a ideia e executá-la, é a renda mínima universal, né? O Bolsa Família, por exemplo. Sensacional, indiscutível, 200% de acordo. Mas isso não adianta se você não colocar uma renda máxima também. Você tem que ter um teto de renda máxima. Isso está voltando, está surgindo nessa discussão. Né? Então, e isso eu acho que é completamente fundamental. Não sei se até aí o Lula vai. Entendeu? É mais difícil. Fica difícil. É mais difícil porque você tem toda a estrutura ideológica e material, etc., que foi feita para preservar o rico. E quando você preserva o rico, você cria um cidadão que é assimétrico em relação aos outros. Você não pode ter um cara que ganha tanto que ele pode comprar vereador, deputado, etc., que ele tem um nível de influência nas decisões da sociedade que é totalmente assimétrico em relação à maioria da sociedade. Isso não é democracia. Então você tem que criar um teto, não sei como tem que calcular esse teto, uma relação específica com o salário mínimo, né? Tem vários critérios possíveis. A única coisa que é indiscutível é o seguinte: você não pode deixar o cara ter esse nível de riqueza. Tem gente falando em definir o que seria o salário médio da sociedade e atrelar ao salário mais alto e fazer com que... Aí taxar a desigualdade. Para cima de X vezes isso, você tributa 100%. Exatamente. É uma ideia avançada, mas tem que ser discutida, né? Ela é avançada e ela já existia na época da social-democracia europeia e mesmo americana. Que foi, acho que 94% Roosevelt, né? Então, quer dizer, na época do New Deal, né, dos anos 30, mas veja, o imposto de renda, porque a gente fala muito dos Estados Unidos como um modelo de capitalismo selvagem, etc., e é um capitalismo selvagem, mas ele não era necessariamente. Nos anos 20, quando você começa a ter, nos anos 10, quando você começa a ter o imposto de renda nos Estados Unidos, e você tem um processo, depois com o Franklin Delano Roosevelt, que você tem um processo em que criou-se efetivamente um nível de taxação dos ricos que era muito grande. Claro, na Europa muito mais, né? Na Europa escandinava muito mais, na França, etc. Esses níveis de imposto, que chegava a 75% do que o cara ganhava, 80%, até o ponto que o cara não queria ganhar mais, porque se ele ganhasse mais, ele ganhava menos. Não compensava. Não compensava, tá certo? Não, chegou a mais de 90%. Chegou a mais de 90%, certo? Nos países escandinavos, se eu não me engano. No Roosevelt, se eu não me engano, era acima de $25 mil, 94%. Os caras vinha para o Estado, tá certo? Hoje, esse imposto é chamado de imposto expropriatório. Porque você vê que a regressão mental é enorme. Que aparece hoje isso como se fosse alguma coisa que fosse contra a justiça. Quando era exatamente um exercício da justiça, um exercício elementar da justiça. Um cara que ganha R$100 mil por mês, ele tem que dar para o Estado 70, vamos pensar dessa maneira, certo? Tudo um número aleatório, mas você entendeu? Ele tem que dar 70%, 80% do que ele ganha, porque ele não precisa, ele não pode ganhar mais do que isso. Sabe? Luiz, a gente está se encaminhando já, mas eu queria, nesse sentido, você deixasse uma coisa clara, porque essa discussão leva a uma ideia de que invejosos querem tirar dos mais ricos, porque... Mas a discussão é por que a riqueza extrema significa a pobreza extrema dos outros e por que também o impacto ambiental. O que eu consumo tem impacto nos outros, então? É isso que a gente... Enorme, né? Enorme. Você tem muitos economistas dizendo, não, no fundo, se você pegar essa minoria, não é que eles consumam tanto, etc. Um exemplo que eu li recentemente na imprensa, uma coisa, num artigo, em suma, não importa. Um refrigerador, uma geladeira, daquelas típicas americanas com duas portas, que você abre uma torneirinha e tira água gelada, um refrigerador de classe média alta ou alta. Certo. Esse refrigerador consome de energia elétrica 3,5 vezes mais do que o consumo de energia elétrica per capita da África. Aquele refrigerador, não estou falando o resto, aquele refrigerador é 3,5 vezes mais do que o consumo per capita de energia elétrica na África. É evidente, tá certo que o nível de concentração do consumo energético que você tem hoje faz com que, os dados da Oxfam dizia 50% da humanidade emite 10% das emissões de gás de efeito estufa. E 10% da humanidade consome 50%.
né? Era meio simétrico assim. É um pouquinho diferente esses números, mas não importa. Basicamente, esse é mais ou menos a proporção. Claro que, portanto, se 10% consome 50%, produz 50% dos gases de efeito estufa, é evidente que isso aqui tem que ser corrigido, tá certo? Corrigido de uma maneira drástica. E eu queria só falar uma coisinha que eu acho que é super importante, que é o seguinte, quer dizer, as pessoas falam muito que isso não é democrático. Porque o conceito de democracia no capitalismo é o seguinte, eu faço o que eu quiser do meu dinheiro. É isso que significa, porque o cidadão no capitalismo é um consumidor. E, portanto, eu faço aquilo que eu quiser do meu dinheiro. É isso que, no capitalismo, significa liberdade individual, liberdade cívica individual. E isso tem que acabar. Isso tem que acabar. É então, o dinheiro como acumulação, né? Claro. Não como um meio de conseguir uma obtenção de uma saciação de necessidade. Exatamente, tá certo? Que você aí conseguiria, então, existir causa impacto, não há dúvida, tá certo? Existir causa impacto. Então, não é que a gente não vai ter impacto zero, não, mas tem que diminuir esse impacto, certo? Tem que diminuir esse impacto. E uma última palavra, a universidade está muito atrás em relação a isso, já que eu venho da universidade, deixa eu dar o meu recado aqui também, tá certo? Porque a universidade está fazendo o quê? Ela está está mantendo a mesma grade curricular que era típica do século XX. O que significa isso? Significa vamos aumentar a interferência antrópica no sistema Terra, aumentar a interferência da economia sobre o sistema Terra. E a gente tem que, ao contrário, diminuir essa interferência. E a gente tem que ensinar para os novos engenheiros, para os novos... entendeu? Tem que ensinar outra coisa que aquilo que a gente está ensinando agora. Tem que desaprender muito. Desaprender muito, tá certo? Então, vamos fazer um motor que seja... Que ande menos rápido, isso é uma boa. Não que ande mais rápido. Inclusive dá pra gente ver a paisagem um pouco mais. Exatamente, tá certo? Exatamente, certo. Luiz, te agradecendo, ao mesmo tempo eu quero deixar uma última reflexão, tá? Muito obrigado por estar aqui conosco. A gente do Livres aqui agradece muito e te tem como referência. Ao mesmo tempo que tem uma letargia na inteligência aí, nacional e mundial, tá cada vez mais gente vindo pro nosso lado, né? Eu tive o prazer de trombar com uma obra do Siddhartha Ribeiro, né, um neurocientista muito legal, que é o Sonho Manifesto. Ele, digamos assim, nos deixa muito preocupado, que nem você, em boa parte, mas ele traz a perspectiva do otimismo apocalíptico dentro disso tudo que está acontecendo, né? E ele fala que, durante toda a história, o outro era um inimigo, seja para a comunidade, quando a gente era caçador-coletor, ou hoje em estados nacionais. Então ele meio que fala de outra forma que você está dizendo aqui, né? Que se a gente não deixar de ver o outro como inimigo, não tem saída. Tem espaço para esse sonho apocalíptico aqui no desenho decisivo? Esse otimismo apocalíptico? Eu acho que tem, né? Em primeiro lugar, a gente tem que deixar, claro, o outro humano, deixar de vê-lo como um diferente e, portanto, potencialmente um inimigo. Além disso, a gente tem que deixar de ver a outra espécie como inimiga ou escrava. Qual é a posição nossa nessa biosfera? Na teia da vida. Exatamente, tá certo. Então a gente tem que, né, vamos nos recolher a um espaço mais modesto, vamos comer menos carne, já é uma bela coisa. 80% da carne produzida no Brasil é consumida por nós. Por nós quem? Pelos 20% mais ricos da sociedade brasileira, porque o cara que ganha salário mínimo, ele não consegue comer carne regularmente. Tá certo? Então, eu acho que você tem que partir para uma outra ideia de cooperação, de solidariedade entre os humanos e dos humanos com as outras espécies. Claro, a gente vai se defender do pernilongo, evidente, tá certo? Porque o pernilongo é um vetor de pandemia. Mas vamos pensar as outras espécies como coabitantes desse planeta, tá certo? Não é a gente que está em cima da rapadura e o resto que nos sirva, tá certo? Porque isso vai fazer com que a gente quebre a cara. Inclusive porque os polinizadores, nós dependemos das outras espécies. Dependemos muito das outras espécies. Inclusive para a vitamina C que você precisa e eu preciso, só é possível através de vegetais que são polinizados. O Boff diz que com os mamíferos nasce a ética do cuidado. A gente tinha que expandir ela para todas as espécies. Exatamente. Olha, eu que agradeço muitíssimo pela possibilidade aqui, pela oportunidade. Obrigado, Luiz. Obrigado a todo mundo que nos assistiu, nos viu aí. Eu recomendo muito aqui o livro e todos os livros da Editora Elefante, que inclusive tem muito a ver com essa nossa ética aqui. Menos Amazon, mais Elefante. Muita boa literatura pra gente nesse decênio decisivo, pessoal. Até a próxima. Obrigadão, Luiz. Obrigado aí todo mundo. E ecosalve para todo mundo.
Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.